Acredito que podemos começar, quem for chegando, né? Boa noite a todos, boa noite, Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que muito conhecimento vai ser agregado nesta noite. Boa noite, Sandro, boa noite a todos, né, que já estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. E eu vou deixar com Sandro, porque eu estava falando com Ana, que Sandro que me passou o contato de Ana, procurou o contato, ele já conhecia o trabalho dela, e eu fiquei assim muito impactada com o trabalho maravilhoso, e tomara que logo, logo chegue lá na África, Ana, se é que não já chegou, né? Você vai estar falando para a gente esta noite, então seja muito bem-vinda, desde já, muito obrigada por aceitar este convite. Sandro. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Sandro, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira, em Vitória da Conquista, e sou monitor do projeto de extensão Agregando Conhecimentos em Tempos de Pandemia, coordenado pela professora Eleni Souza. E hoje vamos fazer um bate-papo aqui com a Ana Bezerra, que ela é uma biotecnologista, cientista e empreendedora, que reside em Salvador. Ela é fundadora da startup SDW for All. Ela é inventora do Aqualuz, tecnologia que purifica a água através dos raios solares. Ela é reconhecida internacionalmente e nacionalmente por instituições como a ONU e o MIT. E hoje ela vem dividir a sua história conosco e trazer dicas de como ser um cientista e também de como ser um empreendedor. Ana, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria de que você se apresentasse para nós e contasse um pouco da sua trajetória. Obrigada, Sandra. Obrigada, professora Lindy, pelo convite. Como vocês já me apresentaram, eu sou a Luísa, sou biotecnologista, cientista e empreendedora social. Atualmente estou com 23 anos e desde os 15 desenvolvo uma tecnologia para tratar águas na luz do sol. Desde os 17 tenho a STW como uma empresa fundada por mim e que eu atualmente sou a CEO, já com algumas outras tecnologias no portfólio além do Aqualuz, com a equipe e com impacto focado nas zonas rurais do semiárido, onde a gente trabalha levando acesso à água e saneamento. E hoje espero contar um pouquinho mais para vocês da minha jornada, tanto como cientista quanto empreendedora, quem sabe inspirar algumas das pessoas que estão nos assistindo. Então, Ana, muitos parabéns pela sua trajetória, uma trajetória que iniciou muito jovem, né? Nesse caminho da pesquisa, do empreendedorismo, e já tem uma carreira consolidada, né? Eu gostaria de que você falasse para nós como iniciou a ideia do Aqualuz, como surgiu a ideia de fazer essa tecnologia do Aqualuz. O Aqualuz ele surgiu quando eu ainda estava no ensino médio, desde criança, na verdade. Eu tenho esse sonho de ser cientista e ter uma grande contribuição para o mundo. Então, quando eu tinha 15 anos, eu vi a minha primeira oportunidade para participar do Prêmio Jovem Cientista do CNPq. Essa oportunidade surgiu em 2013, o Ano Internacional pela Cooperação da Água, então os temas teriam que ser relacionados à água. E como eu sou aqui de Salvador, já sabia da grande problemática que temos no semiárido, no Nordeste, com as pessoas que sofrem sem acesso à água potável e saneamento. Então, eu resolvi ter alguma proposta que pudesse resolver esse problema. Buscando na internet, eu achei o SODES, que é uma metodologia que utiliza a radiação solar para poder tratar a água de uma forma muito simples, apenas utilizando garrafa PET. E comecei a estudar as limitações, porque é uma metodologia que, apesar de fantástica, em muitos lugares ainda não tem ainda uma boa aplicação por falta de conhecimento, mas também porque utilizando garrafa PET você tem problema de liberação de químicos na água, também tem a questão da limitação da capacidade limitada da garrafa.
tem o fator de que a pessoa nunca sabe quando a água está potável, porque a água não muda de cor, e o período que eles indicam é de 6 a 48 horas. Então, fui estudar essas limitações para trazer uma tecnologia que fosse uma aplicação direcionada para aqui, para o Nordeste. E assim nasceu o Aqualuz. A primeira versão do Aqualuz nasceu em 2013. Infelizmente, a gente não ganhou o Prêmio Jovem Cientista do CNPq, mas eu já estava tão apaixonada pelo trabalho que havia sido iniciado naquele ano, que eu continuei tocando como hobby, até que eu ingressei na UFBA, e aí já seria a parte da história de como surgiu a empresa. Então, você poderia contar para nós como que se deu de um projeto de pesquisa do ensino médio se transformar em uma startup? Você poderia descrever como que foi esse caminho, essa transição? Sim, sim. Essa é uma história também que não estava nos meus planos. Quando eu ainda estava na escola, eu já tinha decidido fazer biotecnologia. Então, quando eu ingressei no curso mesmo, eu já estava em 2015, eu estava com minha sexta-feira livre, e eu sempre fui uma pessoa que gosta de aproveitar ao máximo o tempo possível. E aí, eu conversando com os veteranos, falando também do projeto, eu falei que queria preencher a sexta, estava pensando em pegar metodologia científica, mas os veteranos disseram que não, o projeto que eu tinha muito mais a ver com gestão e empreendedorismo, que era para eu pegar essa matéria que eu ia gostar. E, início eu não entendi muito bem, nunca tinha me visto como empreendedora, mas resolvi aceitar esse desafio. Nem consegui me matricular na matéria, que era de 7º semestre, mas eu comecei a assistir as aulas como ouvinte, não faltava nenhuma, porque as aulas eram realmente fantásticas. E depois, por ter pego como ouvinte, ainda tive que cursar de novo no semestre seguinte, quando eu consegui me matricular. Mas o professor, ele me indicou a transformar o meu projeto científico em uma startup. Então, eu comecei a mergulhar nesse ecossistema de empreendedorismo para poder entender melhor como funciona, como poderia transformar um projeto científico em uma startup. E assim começou, né, a STW. Eu cheguei a submeter para a incubadora da faculdade, apesar de ainda ser no primeiro semestre, eu consegui uma das últimas vagas, que a maioria de quem passou eram equipes, e eu estava sozinha, a equipe era 25% da nota, eu zerei, na verdade, 20% da nota eu zerei, e ainda assim consegui, o que eu achei super sorte, mas, enfim, deu tudo certo. No final do processo, a gente ainda terminou como uma das 5 melhores startups da incubação. Então, eu mergulhei de vez na questão do empreendedorismo, me apaixonei e vi que esse era o caminho. Não descartando a ciência, mas tocando em paralelo a parte do empreendedorismo social com a pesquisa científica e montando também uma equipe, né? Porque eu, como cientista, achava que eu trabalharia sozinha por um grande período de tempo, não tinha noção nem de como buscar uma equipe, e o empreendedorismo me deu essa ferramenta também de como estruturar uma equipe multidisciplinar e capaz de executar um trabalho completo desde da parte de pesquisa, mas também de fabricação, de vendas, comercialização, entrega, enfim, todo o suporte necessário para que a tecnologia rodasse no mercado, eu consegui através do empreendedorismo. Então, você foi capaz de relacionar, né, a ciência e também junto com o empreendedorismo, né? E Isso. como... Pode falar. Não, só concordei. E como funciona a sua startup? Quais são os produtos, além do Aqualuz, que ela disponibiliza? Quais são as áreas de atuação? Quais são as regiões? Você poderia falar para a gente? Posso sim. Então, a gente hoje trabalha falando assim, em termos resumidos, o que é que a STW é? Nós somos uma startup de impacto socioambiental
com foco de resolver o problema de acesso à água e saneamento nas zonas rurais, não só do Brasil, mas em um futuro próximo do mundo inteiro. Então, a gente trabalha com um modelo de negócio, que é o chamado B2B, Business to Business, empresa para empresa, onde a gente não depende do governo, não depende da compra direta das pessoas, das nossas tecnologias. Quem financiam o projeto são empresas que têm um certo impacto nessas comunidades rurais, então não tem custo algum para as famílias beneficiárias. A gente entende que elas não têm condições financeiras de arcar com um projeto desse porte. Claro que, estrategicamente falando, em outros países, a gente até conseguiria uma participação até mínima dessas pessoas, mas aqui no Brasil, culturalmente, a gente ainda tem uma cultura assistencialista, então a gente ainda não conseguiu viabilizar um modelo híbrido, por exemplo, que as famílias custeiam ao menos parte da tecnologia. Então, 100% do projeto é financiado por empresas que têm aí as suas iniciativas de responsabilidade social corporativa. Elas investem nas comunidades no entorno, por conta de tanto impactos que elas causam nessa região, como forma até de reduzir a desigualdade, já que elas começam a desenvolver as regiões que elas têm essa operação, e aí, como o papel mesmo de uma empresa que quer ajudar a sociedade, elas fazem essas iniciativas, e às vezes também é obrigada por lei. Existem algumas leis que obrigam as empresas a fazer esse investimento, e aí a gente tem projetos que têm o foco de levar as nossas tecnologias e também um processo de engajamento social. Então, a gente faz o estudo socioeconômico daquelas comunidades, levanta todas as problemáticas que elas enfrentam. No segundo momento, a gente faz a capacitação focada na educação ambiental mesmo, não só na tecnologia. Depois a gente faz a implantação bem didática, com as famílias participando ativamente, seja do Aqualuz, seja das outras tecnologias, que eu já vou explicar quais são. E, por último, a gente faz um monitoramento para coletar aqueles dados comparativos da implantação e ter um relatório de impacto, que é o que a gente oferece para as empresas, com todos esses dados e indicadores que foi possível a gente alcançar de qualidade de vida, saúde, acesso à água e educação até para essas famílias. Falando agora das tecnologias, o Aqualuz é a primeira delas, mas a partir do ano passado, de 2020, por conta da pandemia, a gente foi muito impactado, a gente parou completamente as operações, não conseguimos aumentar o nosso impacto, mas aí a gente resolveu concentrar os nossos esforços em desenvolver outras tecnologias para que assim que a gente pudesse voltar ao mercado, a gente já tivesse um portfólio com outros produtos que resolvessem diferentes problemas de acesso à água e saneamento. Assim surgiu o primeiro, que foi o Aquapluve. Ele tem até a possibilidade de funcionar para as zonas urbanas, que é até o nosso case, a gente tem instalado aqui em Salvador. Ele é um lavatório que tem essa versatilidade de utilizar água encanada ou água com enchimento manual. Os principais diferenciais dos lavatórios atuais é que ele tem 10 anos de durabilidade, a maioria não dura nem metade disso. Ele pode ser instalado em locais públicos com resistência a vandalismo. Então, a gente instalou até aqui em Salvador em parques, em UPAs, em estações de metrô e ônibus, onde tem uma alta circulação de pessoas e uma impossibilidade de elas acessarem outros locais para poder higienizarem as mãos, sabendo que a pandemia que está nos afetando, uma das principais formas de prevenção é a higienização correta das mãos, mas a gente pensou muito além disso. Depois da pandemia, sabemos que esse hábito precisa ser mantido porque ele vai prevenir outras doenças. Quer dizer, ele já previne outras doenças, mas a ideia é que as pessoas continuem com essa forma de prevenção, essa cultura de lavar as mãos. E o Aquapluve veio também para facilitar que isso aconteça. Além do Aquapluve, que hoje já está no mercado também, a gente tem outras 3 tecnologias que vão ser lançadas esse ano, 2 esse mês e outra mais para metade do segundo semestre. As 2 é a nossa nova linha de saneamento, como vocês podem perceber a semelhança, a Aqualuz e a Aquapluve. A nossa linha Aqua tem um prefixo
aqua, nossa linha de água tem prefixo aqua, e a nossa linha de saneamento tem um prefixo sano. Então, as nossas duas tecnologias atuais é o Sano Seco, que ele foi desenvolvido a partir da tecnologia social do banheiro seco, um banheiro que não precisa de uso de água para descarga, você consegue ter a separação dos compostos, do resíduo sólido e do líquido. O sólido vai para a compostagem, o líquido vai para a segunda tecnologia de saneamento, que é o Sanoplant, também é originário da tecnologia social do Círculo de Bananeiras. E assim, a água cinzas da residência, que é a água da cozinha, do chuveiro, da lavagem de roupas, elas vão ser colocadas ali para ser tratada naturalmente por plantas como as bananeiras. Além dessas duas tecnologias de saneamento, a que a gente vai lançar no segundo semestre se chama Aquasolina. Ela vem do mesmo princípio do Aqualuz, de utilizar a luz do sol para tratar a água, mas ele já é um dessalinizador solar. E aí a gente consegue atender um público que hoje o Aqualuz não atende, que são de pessoas que consomem água salobra. O Aqualuz ele só faz o tratamento microbiológico da água via radiação ultravioleta, é um tratamento que precisa com que a água tenha já uma alta qualidade físico-química, então a gente só resolve o microbiológico, e o Aquasolina não, ele já tem esse potencial de resolver outros problemas de água, e a gente conseguiria atender dessa forma outros públicos, eu diria assim, quase todo mundo de zonas rurais daqui do Nordeste que tem esse problema de água, a gente conseguiria atender com essas 5 tecnologias no nosso portfólio, mas a ideia é que nos próximos anos a gente tenha ainda mais para resolver cada vez mais problemas específicos de água e saneamento. Então, você conseguiu conciliar também, né, com a sua startup, socialmente e também ambientalmente, né, e economicamente também. Então, isso é o poder também da inovação, igual você falou, né, que chegou a pandemia e impossibilitou vocês de realizarem a implantação do Aqualuz, mas vocês deram a volta por cima, né, trazendo novas tecnologias, inventando novas tecnologias. Então, isso é uma característica muito boa, né, a resiliência, saber lidar com os problemas, não desistir, né, diante das dificuldades. Então, eu acho que isso é um ponto positivo de vocês também, um dos pontos positivos de vários outros que vocês possuem. Eu gostaria que você desse algumas dicas de como se tornar um empreendedor, um jovem que ainda está na faculdade, que tem vontade de seguir essa carreira de empreendedor, o que ele deve fazer, o que ele deve procurar. Então, essa é uma dica que é muito difícil de dar, porque são várias coisas, são vários aspectos que precisam ser considerados. Vou aqui tentar resolver ou resumir, mas para mim, primeiro, falando em personalidade, a pessoa precisa ser resiliente, diria que essa é a principal, não única, mas a principal característica que a pessoa precisa ter ou desenvolver. Então, se ela não se considera resiliente, ela precisa se tornar uma pessoa resiliente, que no meu conceito, na minha forma de observar, seria um empreendedor que entende que a carreira no empreendedorismo não é fácil, ela precisa e exige uma grande dedicação da pessoa. Empreender no Brasil é mais difícil ainda, por um lado, por outro, a gente tem vários problemas que podemos resolver, então é um país meio que das oportunidades, se a gente for entender dessa forma. E agora, partindo para características mais práticas, diria que muito mais importante do que ter uma boa ideia é ter uma boa equipe. E não significa que você precisa já procurar uma equipe antes de desenvolver a ideia. Eu diria que você comece sim pela ideia, entenda todas as necessidades. Será que para esse tipo de projeto seria muito mais estratégico eu ter um sócio desenvolvedor? Ou será que seria estratégico eu ter um sócio da área de finanças? Pensar bem qual o perfil de pessoa que não só precisa ter habilidade naquela área certa que você tem interesse, mas também ser uma pessoa resiliente, que acredite no que você quer propor como ideia e enxergue potencial, tenha a mesma visão de resultado que você espera do negócio.
além de que você precisa confiar muito nessa pessoa. Então, é algo, um perfil, assim, se a gente for contar todas essas características, super raro de você encontrar. E, infelizmente, uma decisão errada pode custar, sim, o sucesso da sua empresa ou o seu sono. Aí, já partindo para a ideia, eu diria que essa é a parte que as pessoas ficam mais perdidas, porque hoje existe uma infinidade de opções e oportunidades de se empreender, e o empreendedor ele precisa ter foco. Então, internamente na STW, eu tive a sorte de já começar com a Coluz, então já tinha um foco direcionado desde o início, mas se eu começasse do zero, eu escolheria primeiro um tema que me toca, um tema que esteja presente no meu dia a dia, que eu tenha uma vivência maior. Quanto mais afinidade o empreendedor tem daquele problema, mais vivência, o quanto ele mesmo experiencia, maiores as chances dele propor uma solução que seja realmente viável. Então, eu tentaria encontrar alguma coisa que fosse a minha própria dor, ao mesmo tempo que a minha área de especialidade, ou pelo menos se eu tiver paixão pela minha profissão, tem pessoas que infelizmente descobrem que estão na área errada e querem mudar, o que é normal. Então, eu escolheria algo que eu tenho a paixão de fazer para poder resolver e, enfim, a partir daí é uma infinidade de informações que é necessário a pessoa ter. Então, procurar se estabelecer no ecossistema de empreendedorismo do local é uma excelente forma de você começar a entender como funciona o empreendedorismo e como outras pessoas podem se conectar com você e te ajudar também. Para mim, o networking é uma moeda muito mais importante do que o próprio recurso financeiro. Já passei por diversas ocasiões em que eu tendo o networking certo, a pessoa certa, o contato certo, me economizou muito dinheiro, né? E muitas vezes dinheiro que eu não teria condições de pagar. Então, o networking para mim foi muito importante e continua sendo, e por isso, quanto mais cedo a pessoa se envolver no ecossistema, melhor. Muitos ficam até com receio, eu não quero compartilhar minha ideia, será que vão roubar? Infelizmente, isso é o risco que se corre quando se empreende. Na minha experiência própria, vale muito mais a pena você se expor para coletar feedbacks, coletar potenciais parceiros e até conhecer potenciais sócios, do que esconder a ideia para si e terminar não crescendo muito. Essas seriam as dicas. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na sua trajetória, desde o início do Aqualuz até a criação da startup, para chegar na empresa que você possui hoje? Quais foram os maiores desafios, as maiores barreiras que você se deparou? Eu diria que por ter começado muito nova, assim que eu ingressei no ecossistema de empreendedorismo e comecei a participar de premiações, de acelerações, incubações, eu via uma resistência muito grande e um preconceito da minha capacidade como empreendedora pela minha pouca idade, pela minha falta de experiência e muitas vezes até por eu ser mulher, não ser um homem. Às vezes um homem com uma idade semelhante da minha era visto muito mais com maiores chances de sucesso do que eu. Então, as pessoas desacreditaram muito do meu potencial e, particularmente, eu sempre fui uma pessoa que, toda vez que alguém dizia que eu não podia fazer e eu sabia que eu conseguia fazer, o que eu queria fazer era provar que a pessoa estava errada. Então, essas situações não foram motivos de eu tentar desistir, de eu querer desistir, porque meu perfil sempre foi de convencer as pessoas que elas estão erradas, quando eu sabia que tinha chance, uma grande chance de estar certo. E também, com isso, eu sempre me mostrei muito aberta para feedbacks. Então, ao mesmo tempo que eu sabia que tinha chance de estar certo, eu escutava tudo que a pessoa tinha para dizer de feedback, do porquê ela achava que ela estava certa, que eu não ia dar certo, para coletar o que é que fazia sentido e tentar melhorar cada vez mais, para que nas outras ocasiões que eu encontrasse aquela pessoa, encontrasse outras pessoas, elas já não enxergassem esses mesmos problemas. E isso é uma forma de incentivo também, né? Essas críticas, às vezes
na nossa caminhada, a gente se depara, né, com pessoas que não veem potencial, que não acreditam nos sonhos, nos nossos objetivos, e acabam desestimulando, né? Mas a gente tem que continuar firme no nosso propósito, né? Sempre buscar maneiras de retornar e não deixar que esses conversas, falas negativas interfiram, né? Nos nossos projetos e nos nossos sonhos. Isso vale para a vida, né? Não só para projeto. Ô, Ana, e quais são os Exatamente. próximos... Pode falar. Não, só ia concordar. E quais são os próximos passos que você tem em mente para a startup? Implantação em outros lugares, igual você falou inicialmente, novos produtos, novas invenções? Sempre, sempre. Como eu falei até daquela importância de encontrar a sócia certa, eu demorei alguns anos, mas encontrei a minha, e a gente até se complementa nisso. Eu sou uma pessoa que sou muito... gosto de ter ideias mirabolantes, e ela é a pessoa que bota meus pés no chão, tenta meio que organizar os pensamentos e as ideias para que a gente consiga executar algo realmente viável. É um Então, equilíbrio, né? é o equilíbrio que é necessário. É sempre bom ter um sócio, uma sócia que tenha experiências que se complementem com a sua. Então, eu digo que eu acertei muito, tive muita sorte de achar a sócia perfeita. Não foi assim de cara, acho que ela foi minha quarta ou quinta tentativa de sociedade. Então, até que eu digo que se você acha que a pessoa não é a pessoa certa para ser sua sócia, tente dizer o não ou desligar da parceria o mais cedo possível para que você possa buscar a pessoa certa. E de planos, a gente imagina que até 2025 a gente já esteja com 10 tecnologias no portfólio, novamente com foco em água e saneamento para as zonas rurais. Zonas rurais é o nosso cenário de atuação ideal, que é onde a gente enxerga que poucas pessoas estão trabalhando, mas ainda existe uma população imensa carecendo de soluções como as que a gente traz no mercado. Queremos também atuar em outros continentes, tanto aqui em outros países da América Latina, mas no continente africano e asiático. Então, a expansão internacional das nossas tecnologias é um grande sonho nosso, como possibilidade de impactar cada vez mais pessoas. E não só impacto direto com as tecnologias, mas nós acreditamos que nossa função como startup desse setor é de incentivar outras pessoas, e principalmente outros jovens brasileiros, mulheres, a acreditarem que o mercado de acesso ao água e saneamento é assim, falando profissionalmente, um mercado muito estratégico de atuação, tem espaço para todo mundo, e, na verdade, é necessário que cada vez mais tem outras startups, outras empresas trabalhando aqui, porque é urgente, é um problema que urgentemente precisa ser resolvido, e a STW não tem como dar conta de todo mundo. Pelo menos, se a gente fosse dar conta sozinho de todo mundo, levaríamos talvez uns 100 anos para resolver, e a gente precisa estimular e incentivar as pessoas a proporem soluções e trabalharem nesse ecossistema conosco. E como você se vê, como você se sente sendo uma pessoa jovem e que pode influenciar outros jovens também a seguir a carreira de cientista, a seguir a carreira de empreendedor? Desculpa, a carreira de cientista? Isso, como você se vê como influenciadora, que você, através da sua vida, poder influenciar outras pessoas, outros jovens, que às vezes não têm uma perspectiva de vida, vivem em realidades distintas, né? Mas veem no empreendedorismo e vendo a sua história de vida pode se incentivar. Então, eu acho que, primeiro, a minha função é de mostrar que, com a minha história, que
é particular, ninguém vai ter exatamente as mesmas oportunidades e as mesmas dificuldades que eu tive, mas vendo como uma possibilidade de, se ela chegou até onde ela está, eu também posso. Com um perfil de jovem, de nordestina, mulher, são características que são difíceis de você encontrar uma pessoa com esse perfil trabalhando como CEO de uma empresa, de uma startup de água, uma startup que também tem o seu viés científico. Então, o meu papel é de mostrar que, se eu consigo, muitas outras pessoas conseguem. E falar sobre as dificuldades de cada um é delicado, mas meritocracia não é 100% da resposta, mas é o caminho. Infelizmente, a gente tem que trabalhar por cima da meritocracia nesse ambiente que a gente vive de empreendedorismo e de incentivo. A gente tem que superar nossas dificuldades, tem que tentar se igualar às pessoas que já vieram com as oportunidades praticamente ganhas. Infelizmente, nem todos vão conseguir, mas se a gente tentar fazer aos poucos, eu levei, desde que eu tive a ideia até o momento que a gente começou a comercializar e ser rentável, foram 6 anos. Não foi da noite para o dia que isso aconteceu, foram 6 árduos anos tentando desenvolver a tecnologia em paralelo que a gente tentava identificar um modelo de negócio viável e rentável para que a empresa conseguisse se sustentar, contratar pessoas, gerar renda também, ter o impacto que a gente queria causar no mundo, que ainda somos bem pequenos, o que a gente queria, o local que a gente queria estar, em termos de o que a gente imaginava que em 2021 a gente estaria, não conseguimos alcançar, em parte por conta da pandemia, em parte pelas dificuldades padrão de empreendedores sociais no Brasil, mas voltaria a dizer que resiliência é a personalidade que precisa definir, precisa imperar em quem quiser ser empreendedor ou até cientista. O cientista também precisa ter essa personalidade resiliente, porque sabemos que o Brasil não investe o que deveria investir em educação. E você poderia também falar um pouquinho sobre as suas premiações, que são muitas, você poderia resumir algumas principais para falar aqui para a gente? Posso sim. A de maior destaque, de fato, é a da ONU. Desse ano, só um parêntese rápido, esse ano não foi bem uma premiação, foi um reconhecimento. Fomos reconhecidos entre as 50 startups que mudam o Brasil pela Exame, e isso para a gente foi muito importante ter esse destaque, do lado de outras startups maiores, outras startups também do mesmo tamanho que o nosso. Então, eu diria que esse foi um ranking até democrático, que a gente teve essas mesmas possibilidades de ranqueamento que outras startups. E a outra foi a da ONU, que foi a virada de chave para a gente. Foi uma premiação internacional que atualmente somos os únicos brasileiros, que é a chamada Jovens Campeões da Terra, e que foi algo que, quando a gente submeteu, nunca imaginávamos que tínhamos chance de ganhar. Quando eu recebi o e-mail de que ganhamos a premiação, me custou acreditar, era um e-mail em inglês, então eu só estava tentando entender, cadê o não? Cadê, infelizmente, você não foi aprovada? Não consegui achar, então custou muito acreditar que aquilo realmente estava acontecendo conosco. A ficha não caiu por muito tempo, até que começaram a aparecer essas mídias, repercussões da mídia, a gente chegou a passar no Jornal Nacional, estou tentando lembrar, mas praticamente a mídia inteira, a gente passou em vários programas televisivos nesse período, e também tivemos reportagem em várias revistas. Éramos o assunto do momento, pelo menos durante uma semana. A gente teve que ter até um período de assessoria de imprensa pelo impacto que foi essa premiação, que foi finalmente ser reconhecido no seu país depois de ser reconhecido fora. Essa foi também um ponto que é importante
a gente falar, né, que o trabalho que a gente fez não mudou porque a gente ganhou o prêmio da ONU. A gente só foi reconhecido por algo que a gente já estava fazendo há muito tempo, mas as pessoas não enxergam isso, elas só enxergam o prêmio da ONU, ela ganhou o prêmio da ONU, então agora eu consigo ver como importante o que ela está fazendo. E até em termos de governo entrar em contato para tirar aquela fotinha, de mostrar eu apoio, mas eu apoio só da foto mesmo, não passou disso. E é isso, muitas portas foram abertas, é importante falar, de fato, esse reconhecimento, essa repercussão abriu muitas portas para a gente, muitas janelas, nem todas conseguimos aproveitar, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu diria que o papel das premiações é justamente isso, é te colocar no mapa como empreendedor, como cientista. Se a gente continuar só de casa, trabalhando de casa, dificilmente vamos conseguir parcerias, vamos conseguir achar pessoas interessadas, divulgar o trabalho que a gente faz e ter o impacto que a gente quer. Essas premiações, elas fornecem justamente essas oportunidades de colocar o nosso negócio no mapa. Então, incentivo muito quem quiser empreender ou até ter uma carreira científica a procurar o máximo de oportunidade de premiação e incentivo possível, principalmente no início. Até, às vezes, no nosso caso, até a viabilidade financeira do trabalho que a gente fez só foi possível por conta desses recursos de premiação que a gente obteve. Então, a premiação se mostra um ponto importante também, né? Na carreira do empreendedor, até como incentivo, mas também como reconhecimento, né? Para que as pessoas possam enxergar, né, o trabalho, que às vezes a gente trabalhando fica um pouco escondido, né? E não vê quão grandioso é o nosso trabalho. Mas depois de uma premiação que escancara, né, para a mídia, aí todo mundo passa a conhecer. Então, eu acho que isso também é de extrema importância, né, igual você falou. E é uma pena no Brasil, né, às vezes a gente não ser valorizado pelo trabalho que a gente presta, né, para a sociedade. E isso é um pouco um ponto negativo, né, que às vezes a gente valoriza o que vem de fora, mas o que está próximo da gente a gente deixa passar despercebido, né? E o que deveria ser o contrário, a gente valorizar o que está próximo da gente, valorizar o que está acessível a gente, né? Exatamente. Ô, Ana, e o que hoje, a Ana de hoje falaria para a Ana de 15 anos, antes de começar a fazer projeto, antes de começar a carreira empreendedora, o que a Ana de hoje falaria para a Ana de 15 anos? Olha, a Ana de 15 anos, ela é uma Ana completamente diferente da Ana de 23, porque a Ana de 15 anos acreditava em uma carreira acadêmica, extremamente acadêmica e científica, acreditava que ela, aos 40 e poucos anos, ganharia um prêmio Nobel na área de saúde, de medicina, talvez, mas a Ana de hoje, ou pelo menos a Ana a partir dos 17 anos, já começou a ter uma visão diferente. Então, eu acho que é mais estratégico dar conselho para a Ana de 17 anos, a Ana que conheceu o empreendedorismo como uma carreira que ela realmente se encontrou. E até voltando à Ana científica, quando ingressei na universidade, eu tive muitas frustrações do que eu acreditava ser a carreira acadêmica e o que ela realmente era. Então, eu me encontrei muito mais na carreira do empreendedorismo por conta disso, mas nunca esquecendo o meu lado científico, ele continua aqui, ele ainda existe, ele é necessário, ele é essencial para o que esse DW é hoje, senão a gente não teria tantas tecnologias e não desenvolveria tantas soluções, assim. Mas o conselho que eu daria é para que ela interaja mais com as pessoas, desenvolva o network necessário, acredito no potencial dela, porque uma coisa que eu não falei é que desde sempre eu era muito tímida e antissocial. Continuo sendo antissocial, mas eu meio que tive que desenvolver uma dupla personalidade. Eu conto que se vocês estivessem assistindo um vídeo da minha primeira apresentação, que inclusive foi na UFBA aqui de Salvador, numa premiação, eu tinha acho que 15 anos na época, foi no Encontro de Jovens Cientistas,
se vocês assistissem, ia ser só uma foto com som, porque eu tinha treinado muito exatamente o que ia falar, palavra por palavra, que senão eu ia travar completamente. E eu estava segurando o microfone, olhando para um ponto focal no auditório, eu não conseguia mover nada, só meus lábios se mexiam para falar o que eu precisava falar. Nem perguntas eu conseguia responder, eu até sabia as respostas, mas eu ficava tão nervosa que eu não conseguia processar a pergunta, nem responder a pergunta da forma correta. Eu tentava responder qualquer coisa e nunca saía da forma que eu queria que saísse. E o empreendedorismo me ajudou muito a trabalhar esse lado. Hoje, muitas pessoas, e vocês podem perceber que eu já consigo me comunicar de uma forma muito mais fácil. E essa não era a Ana de 15 anos. A Ana de 15 anos não conseguiria estar aqui nessa live hoje, conversando com vocês. Vai ser algo extremamente difícil para ela. Para mim, eu ainda continuo nervosa, ainda sou muito tímida, mas eu já consigo superar graças às centenas de palestras, centenas de apresentações que eu tive que fazer para que a empresa alcançasse os resultados que a gente tem. Então, a Ana, antes da ciência e do empreendedorismo, era uma, e a Ana de agora é outra, né? Completamente. Diria que só o sonho de mudar o mundo que continuou. E o interessante dessa área, né, que a gente acaba transformando tanto o nosso lado profissional, mas também a gente acaba trabalhando com o lado pessoal também, né, o lado subjetivo, e que é muito interessante também, e que são áreas que não podem caminhar separadas, né? Uma vai influenciando a outra. Exatamente. Ô, Pro, alguém deixou alguma pergunta para a Ana, para a gente estar passando para ela? Ainda não, mas eu quero Não. perguntar algumas coisas. Ô, Ana, hoje a sua empresa consta com são quantas pessoas na empresa? Então, essa é uma pergunta que tem uma resposta mais complexa. Falando de operação, quem está presente no dia a dia da empresa, na rotina diária da empresa, temos uma equipe de 6 pessoas. Mas também temos o núcleo de pesquisa e desenvolvimento que não faz parte da empresa em si. São pessoas que são estudantes, que inclusive quem estiver escutando e que tiver interesse também de participar, a gente não tem limitação de pessoas, porque basicamente pessoas que se interessam em fazer algum tipo de publicação, trabalho de pesquisa sobre STW ou alguns dos produtos, e a gente faz essa parceria de fornecer informações, eventualmente doar uma unidade demonstrativa para que a pessoa possa construir sua pesquisa. Com base nisso, a gente já tem estudantes de graduação, mestrado e doutorado trabalhando conosco dessa forma. Temos também as pessoas de campo que são contratadas de acordo com a necessidade dos projetos. Essa parte que a gente faz de implantar o Aqualuz, a gente faz a contratação de pessoas específicas por projeto, monta equipes para ir a campo e fazer toda essa parte. E nessa parte a gente também tem geração de renda local, porque eventualmente a gente contrata pessoas do local para que possam fazer parte dessa equipe. E também temos a equipe de vendas, que essa é algo que a gente ainda está montando e desmontando, ainda estamos estudando como funciona da melhor forma, mas pessoas que têm o interesse em buscar contatos de empresas ou até de governos interessados em adquirir o Aqualuz e possibilitar o nosso impacto cada vez maior. Bem interessante que, com certeza, né, se a gente fosse contar aí, é como você falou, né, uma resposta complexa, porque se a gente fosse pensar em número, eu acho que seria mais de milhares, né? E uma outra coisa que eu gostaria de saber, Ana, como as pessoas, eu vi o vídeo, né, e aconselho, né, que vocês possam, né, quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois, né, veja os vídeos, né, do trabalho de Ana, muito legal, muito interessante. Eu sou muito chorona, Ana. E quando eu penso assim
no retorno que você tem. Eu sei o quanto é difícil, o quanto já foi difícil sua trajetória, e ainda vai encontrar muitas dificuldades aí pelo seu caminho. Mas, assim, eu acredito, se a gente fosse deixar uma palavra, né, aqui, seria a resiliência. E como as pessoas lá de onde você leva o Aqualuz, por exemplo, como elas te recebem, como elas veem esse trabalho? Geralmente, eu acho que é importante até contar como elas viam antes da gente ter essa repercussão na mídia, como elas passaram a ver. Antes, elas também tinham essa... não acreditavam que uma menina tinha inventado uma tecnologia que só com o sol tratava a água. As pessoas também não acreditavam, as pessoas que a gente desenvolveu a tecnologia. Elas achavam que não funcionava, que não fazia sentido. E depois, como elas passaram a ver a gente na TV e ver que alguém inventou uma tecnologia para tratar água aqui, e se está passando na TV é importante, aí já mudou completamente a história. Quando a gente é recebido nas comunidades, por mais que nem eu esteja lá, mas o produto ele já tem até uma notoriedade pelo nome, as pessoas já dão vários comentários de, poxa, eu vi vocês na TV, nunca imaginei que fosse chegar aqui em casa. Então, já é uma receptividade muito diferente e muito importante, até para os resultados da tecnologia. Porque se os beneficiários não acreditam, eles não vão utilizar e o nosso trabalho vai terminar não fazendo sentido algum. Então, as mídias são importantes para a gente até nessa parte, que foi uma descoberta. A gente não esperava que tivesse impacto até nessa parte, mas é muito importante mesmo. E bem legal, né? Muito legal mesmo. Ver eu no vídeo que eu assisti, né, em um dos, eu vi o pessoal assim, né, testemunhando da alegria de poder ter água potável, né? E a gente sabe que isso é muito importante. E essa questão socioambiental mexe muito com a gente, porque eu sei que não é fácil, principalmente por a gente viver no Brasil, mas já que a gente vive aqui, que é o nosso lugar, que a gente mora aqui, eu não pretendo sair daqui do Brasil, então a gente tem que fazer para aqui e por aqui mesmo. E conseguindo mandar para fora, melhor ainda. E essa questão que eu só fico pensando assim, quando é que vai chegar na África? Quando é? Quando é? Quando é? Vocês já têm alguma perspectiva em relação a isso? De quando vai chegar na África, se é que não chegou ainda? Então, de spoiler, o que eu posso dizer é que já estamos no Equador, já temos ainda não impactando diretamente as pessoas, mas estamos iniciando já temos entregue 2 unidades, que vai ser doada para uma ONG, que vai implantar na região, mas na África, nossos sonhos foram adiados por conta da pandemia. A gente até já tinha um projeto encaminhado com a outra ONG brasileira que atua lá em Madagascar, mas infelizmente, por conta da pandemia, os voluntários que vão dessa ONG para lá pararam os projetos por conta desse risco de contaminar as comunidades de lá. E a gente está esperando a situação melhorar para poder voltar essas possibilidades de, inicialmente, com pilotos, ou seja, poucas unidades seriam levadas para que elas sirvam até para a curiosidade das pessoas, para que elas possam entender mais, se interessar mais pelo projeto e, assim, outras possibilidades de escalar o projeto por lá apareçam também. Muito bom. E com certeza vai chegar, com certeza vai alcançar muitas pessoas. E não tem perguntas aqui, né? O pessoal não deixou pergunta, mas com certeza eu sei que agregou muito conhecimento aí para o pessoal que quer começar, né? Empreender, que isso aí é muito importante, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, né? A gente tem que se reinventar todos os dias. Eu sempre penso, né, que a gente precisa se reinventar mesmo. E essa questão aí, né, de, mesmo com as dificuldades, a gente sempre tentar fazer alguma coisa, não é sair chutando para tudo quanto é lado, é a gente ter foco, como você falou, mas que a gente não se deixe abater pelas dificuldades. Quantas portas eu acredito que foram fechadas
fechadas, né, nesse tempo, mas muitas outras foram abertas e isso faz a diferença. E uma hora, apenas um pontinho ali, a gente consegue romper a barreira e ir ao longe. E que fique isso aí para todos que estão aqui, para todos que vão assistir depois e aproveitar as oportunidades. Eu sempre falo, eu estava conversando mais cedo com o Sandro, dessa questão da gente aproveitar a oportunidade. E esse projeto, para a gente, é uma oportunidade. Nós não ganhamos nada financeiramente falando, mas eu tenho ganhado muito, para mim, o ganho de ver pessoas comentando, elogiando no privado, mandando mensagem, mandando e-mail, falando que foi ajudado, que teve uma luz em determinada coisa na vida dele, dela. Isso, para mim, não tem preço. E eu sempre penso assim, se a gente conseguir alcançar uma pessoa que seja, e essa pessoa tiver alguma mudança da sua vida, em alguma área, já valeu super a pena a gente estar aqui, a gente estar nessas lives, a gente estar nesse projeto, a gente vencer essa barreira. Eu também ainda sinto um frio na barriga, né? Eu converso muito com o Sandro, ele é um dos monitores, com ele só não, né? Com os monitores, principalmente, a equipe, assim, eu gosto de agradecer em público, porque a equipe é maravilhosa. Vamos fazer isso? Vamos, todo mundo topa. E isso, assim, e eu sempre falo que Deus me presenteou com a equipe, assim, top. E assim como você disse, que conseguiu aí, né, uma alma gêmea, vamos dizer assim, para estar com você. Essa equipe, realmente, assim, foi um presente para mim, porque a gente tinha pensado em uma coisa bem pequena, apenas um projetinho, né? Um projetinho, entre aspas, sem desmerecer o projeto, mas assim foi ganhando foi ganhando corpo, na verdade, ainda está sendo montado, ainda está, cada dia a gente pensa numa coisa que pode ser feito, e isso eu sei que vai ser bom para a gente, para aqueles que estão participando, para os que se inscreveram no projeto, até para quem não se inscreveu, e pessoas assim sendo alcançadas, né, até fora da Bahia. Então isso para mim, eu ainda tenho assim dificuldades imensas em relação à tecnologia, mas aí eu vou aprendendo, né, Sandro? E aí a gente vai rompendo as barreiras. E a gente quer, de todo o nosso coração, Ana, te agradecer por sua disponibilidade. E o desejo do nosso coração também é que você possa romper toda e qualquer barreira, você e sua equipe, e chegar logo lá na África para ajudar aquele povo lá com água potável, e não só com água potável, mas todos esses projetos, né, que você já tem, e os outros que virão, que com certeza serão muitos. A gente já está, né, no final aqui do nosso tempo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu só colocar aqui, né? O que Vitória, né, fala que ela não tem perguntas, mas gostaria de parabenizar muito pelo seu trabalho, e agradecer, né, por estar aqui hoje, motivar as pessoas que aqui estão, e realmente a gente quer agradecer, né, e Obrigada, dizer Vitória. que o que a gente puder lhe ajudar, não sei se a gente pode lhe ajudar em alguma coisa, mas pode contar com a gente para estar divulgando. Eu me tornei sua fã, quero falar aqui em público, e já divulguei no grupo dos professores, e o pessoal comentando que é fantástico, e assim, e a gente vai conseguindo fazer alguma coisa, né? Deixa eu ver, a professora Danila também, né? O projeto aí tem agregado muito conhecimento a todos que têm participado. Hoje também foi mais um presente para nós, tudo que foi compartilhado por Ana, e gratidão, né, de todos nós, não só de Danila. Então, muito obrigada a todos, e vou deixar aí, né, para Sandro fazer as considerações finais, e você também, Ana, quiser falar mais alguma coisa? Sim. Eu vi que tinha uma pergunta também de Kellen, sobre Sim, eu vi alguma coisa, deixa eu ver aqui. Semana É do Meio porque a Ambiente. tecnologia ainda me pega pelo pé. Sim. Eu responderia a Kellen que, assim, como pessoa, não como empreendedora, é uma fala muito mais pessoal do que como empreendedora, mas, enfim, termina sendo a mesma pessoa. Eu diria que a gente precisa começar a observar nossos consumos, nossas práticas de consumo. Às vezes a gente se pega muito pensando que vai causar um grande impacto, fechando a torneira enquanto escova o dente, tomando banhos mais rápidos. Isso, de fato, é importante,
é o básico do básico de pensar como uma pessoa sustentável e preocupada com o meio ambiente, mas a gente também precisa começar a observar e analisar e questionar tudo que a gente consome. Cada prática que a gente tem, desde eu tomo refrigerante no almoço, será que eu fazendo isso, olha o impacto que eu estou causando no meio ambiente, de tanto que foi gasto para produzir aquele refrigerante, a logística da fábrica até a minha mesa, o quanto foi gasto ali de combustível, que é um combustível não renovável, o diesel, na maioria das vezes. Então, a roupa que eu compro, se eu tenho uma quantidade suficiente de roupa, será que eu preciso comprar mais roupa? Se eu estou comprando roupa, olha de quem eu estou comprando, é de uma empresa sustentável, de uma empresa que tem prática de mão de obra escrava, é de uma empresa que tem na sua indústria uma preocupação com reutilização de água, que produzir roupa gasta um número absurdo de litros de água que a gente nem imagina. A comida que a gente compra, qual é a empresa que fabricou, que a agricultura tem um gasto, um consumo imenso de água também. Então, a gente precisa sempre pensar, às vezes não é tão óbvio assim que a gente está consumindo, mas até o telefone, quando a gente compra e quando a gente faz aquela troca mais frequente do telefone, a gente está tendo um consumo absurdo de vários elementos da natureza, dentre eles a própria água. Esse conselho que eu daria para a gente tentar consumir cada vez menos, conhecer as práticas do minimalismo, que é você consumir só o essencial. Claro que não é fácil, da noite para o dia, eu também sou uma pessoa que consome, mas a gente ir reduzindo aos poucos, tentando eliminar cada vez mais o que não é essencial à nossa existência no mundo. E, claro, falando de sustentabilidade, não só do meio ambiente, sustentabilidade também tem a ver com as pessoas. Então, ser uma pessoa boa que ajuda os outros, isso pode parecer clichê, mas às vezes, até quando a gente acha que não está ajudando muito, a gente está ajudando. De dar 5 minutos, de prestar atenção, de perguntar como a pessoa está. Às vezes são práticas que, apesar de ser do meio ambiente, se eu transformaria no dia da sustentabilidade e colocaria as práticas sociais também nesse contexto. Isso mesmo, estou totalmente de acordo. Norla também, né? Ele falou que está gostando bastante. Muito obrigada, Norla, por estar participando. E se quiser contribuir com vídeos lá aí para o nosso canal, todos que estão, né? Porque não só a equipe executora, mas os de fora também. Se quiser também, Ana, deixar algum vídeo para a gente postar no canal, com certeza vai ser muito bom e vai agregar muito conhecimento. Muito obrigada a todos, nós já estamos aqui, né, às 9 horas, e que possamos ter mais lives, Ana, que você possa contribuir mais aí com o nosso projeto também, e precisando aí, mesmo que não seja aí na área do seu projeto, precisando de outras coisas que a gente puder ajudar, pode contar com a gente. E muito obrigada por sua disponibilidade, muito obrigada a todos que acompanharam, vocês tenham uma noite maravilhosa, um final de semana bastante proveitoso, e que essas questões que foram colocadas aqui fiquem para a nossa reflexão. Muito obrigada, parabéns mais uma vez, e muito sucesso aí na sua caminhada. Obrigada. Eu queria só adicionar que quem quiser, quem tiver interessado em fazer pesquisa sobre aqualuz, dessa área de biologia, tem a possibilidade de fazer as análises microbiológicas da água. A gente tem super interesse de parcerias, então entre em contato com a gente. Como vocês podem ver aqui o meu nome, eu acho que eu não sei se a professora Leni poderia comentar o site, o e-mail, na verdade. Contato. Você poderia também deixar suas redes sociais também? Isso. Para o pessoal acompanhar no também. No site, vocês conseguem achar todas as nossas redes sociais. Estão lá o Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Podem achar tudo acessando o nosso site. A minha rede social pessoal é Ana com 2 N's, Luísa com S, Bezerra com S. E digitar certinho vai aparecer, só tem eu com esse nome lá. Ana com 2 N's, Luísa
com S. Fala aí, Ana. Encerra com S também. E um bom final de semana a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar com vocês nessa noite de sexta. Ô, Ana, gostaria também de agradecer por ter aceito o convite. Foi um prazer estar aqui com você neste momento, compartilhando e dividindo esses conhecimentos e conhecendo também um pouco mais sobre a sua trajetória, que eu já conhecia um tempo atrás, mas eu pude aprofundar ainda mais, e foi um prazer enorme estar conversando com você aqui. Gostaria também de agradecer à professora Eleni por essa oportunidade. E eu desejo para você, Ana, muito sucesso, e que novas ideias venham para a sua empresa e que ela possa crescer cada dia mais e impactar mais pessoas. Porque no vídeo a gente percebe como as pessoas que são beneficiadas por seus produtos, elas se sentem, né? É nítido ver no rosto delas, no depoimento, o quão essas tecnologias transformam as vidas delas, né? Então, isso é um lado muito bonito do projeto, que é essa questão social. Então, o meu desejo é de muito sucesso e muitas inovações pela frente, e muitas oportunidades também. Obrigada, Sandra. Obrigada, professora Leni. Nós que E quem agradecemos. sabe o Aqualuz chega aqui para a região de Vitória da Conquista, Quem Sim, a sabe, região aqui do temos a Sudoeste. implantação mais ou menos próxima de vocês, em Bom Jesus da Serra e Contendas do Sincorá. Não fica assim tão próximo, mas fica mais próximo de Vitória da Conquista do que de Salvador. Tomara que chegue logo por aqui também, né? Então, próxima semana nós teremos live novamente. Temos aí algumas já agendadas e com certeza a gente vai agregando conhecimento aí dia a dia. Então, uma boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Fiquem gente. todos bem.